Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos pegar a nossa água para iniciar o nosso evangelho de hoje. Nesse momento, são 19 horas. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que as bênçãos sejam derramadas sobre cada irmão que nessa noite está conosco. Vamos rogar, Mestre, que o remédio, o medicamento que cada irmão precise seja depositado na sua água e, ao beber com fé, receba aquilo que precisa para o seu tratamento neste momento. Muito obrigada. Fique conosco, Mestre Jesus, em mais essa noite. Que assim seja. Hoje, para quem gosta de me acompanhar, hoje nós vamos ler o capítulo 8 do Evangelho, que nos fala do pecado por pensamento, adultério. E nos diz assim: aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento qualquer, como por exemplo nessa passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Então, quer dizer que adultério não significa não cometereis adultério, é todo mau pensamento. Jesus se dirigia, falava adultério. Qualquer uma, não só no sentido que a gente conhece hoje em dia, né, adultério, é a traição, né, cometer adultério. Não, Jesus usava para qualquer mau pensamento que a gente tiver. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Ou seja, a gente só pensou, mas a gente não fez. Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque repele esse mau pensamento com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. Aí está a diferença, né? Quando estamos nos melhorando, mesmo que se ofereça a ocasião, a gente não pratica o mal. E depois que tiver resistido ao mal, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. Mas aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o alto mal.
o ato mal. E se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque faltou oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Mas naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está agindo com toda a sua força. Em uma, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. E Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. E aí no nosso roteiro sistematizado, que eu gosto sempre de ler, porque nem sempre estamos falando só com os irmãos que frequentam o Espiritismo, então eu gosto de usar esse livro para nos ajudar. E daí nos diz assim: qual o sentido dado por Jesus à palavra adultério? Jesus costumava empregá-la para designar não só toda ação má, todo pecado, mas todo e qualquer pensamento mau. Então, constitui infração à lei de Deus desejar o mal a outrem, mesmo que não se chegue a praticá-lo? Certamente que sim, pois se houve o propósito de praticar o mal, também houve a falta. Então, para Deus, mesmo que a gente pense, isso é muito importante, né? Devemos repelir até os nossos pensamentos, às vezes maldosos. Como agem os espíritos mais evoluídos quando assaltados por um mau pensamento? Repelem-no com energia. Assim, ainda que se lhes apresente oportunidade de fazer o mal, não cederão ao mau desejo. Um espírito adiantado que já alcançou níveis superiores de progresso tem maus pensamentos? Não. Os espíritos elevados apenas do bem se ocupam e só no bem eles pensam. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Mas então, restará alguma oportunidade àquele que ainda se compraz na prática do mal? Sem dúvida que sim. Porém, seu progresso espiritual dependerá do esforço que fizer, no sentido de combater as más inclinações e cultivar pensamentos de paz e de fraternidade. E que efeito exerce sobre nós praticar ou desejar o mal a respeito de alguém? Tudo o que fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom, seja de mal, provoca reação sobre nós, em bênçãos ou sofrimentos. O mau pensamento provoca a intranquilidade e a amargura. Os bons pensamentos, ao contrário, nos enchem o coração de paz e de contentamento. Que lição, então, nós podemos tirar desse estudo para o nosso dia a dia? A lição de que devemos manter nosso coração livre de pensamentos mesquinhos e inferiores e nos esforçar por cultivar pensamentos elevados, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Afinal, Jesus disse: orai e vigiai, pois orando atraímos bons pensamentos, inspirados por espíritos elevados. Mantendo-nos vigilantes, repelimos os maus pensamentos e purificamos o nosso coração. Isso é muito bom, não é mesmo? A oração sempre é bem-vinda em qualquer hora do nosso dia, em qualquer momento, porque basta elevarmos o pensamento e ali nós já vamos começar a receber as nossas bênçãos. E aí nós prosseguimos: verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhes disseram: por que vossos discípulos
violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas é o que sai da boca do homem que o enlameia. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhe respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro cego, ambos caem no abismo. Então, claro, eles ficaram escandalizados porque Jesus disse que o que tornava o homem impuro, né, não era o que entrava pela boca, mas sim o que saía da boca, porque vem do coração as nossas más palavras, né? E aí diz assim: por que Jesus deu tão pouca importância ao fato de se lavar as mãos antes das refeições? Para chamar a nossa atenção sobre a importância maior de lavar o nosso coração, livrando-o das impurezas, das mazelas, que ainda lhe são tão características. É indispensável cuidar do coração como fonte emissora do Verbo, para que não percamos a harmonia necessária à nossa própria felicidade. Isso nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz. Mas então quer dizer que a higiene do corpo é secundária? Não. Tanto a do corpo como a da alma são merecedoras de nossa atenção. Entretanto, face à nossa grande necessidade de evolução, maior ênfase deve ser dada à higiene da nossa alma. Que adianta uma pessoa estar limpa e bem vestida, porém ser grosseira e maledicente? Mas como interpretar as palavras de Jesus? Não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai da boca do homem que o macula. O que nos entra pela boca objetiva apenas alimentar-nos materialmente e só a nós atinge. Entretanto, as expressões que emitimos refletem o nosso íntimo, revelam a nossa conduta moral, o que somos interiormente e, de acordo com essa emissão, podemos apregoar o bem ou o mal. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão.
Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Significa que a lei de Deus é uma só, e cujos mandamentos Jesus sabiamente enumerou em seu Evangelho para servir de roteiro único a todos nós. As distorções, acréscimos e desvios daquela lei, frutos da ignorância e imprevidência dos homens, são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Com o passar dos tempos, os homens foram desvirtuando o evangelho da sua verdadeira essência, adaptando-o aos seus caprichos mesquinhos. Contidos tais caprichos, voltará ele à sua feição normal. Porque a lei de Deus é tranquila, está escrita na nossa consciência, a lei de amor e de caridade. Então, nós só precisamos respeitá-la e tentar segui-la, sempre usando do amor, tanto nas nossas palavras, da boca para fora, mas principalmente aqui dentro, que é o que Jesus diz que sai do nosso coração. Enquanto Jesus falava, um fariseu lhe convidou para jantar em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. E o fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que Jesus não lavou as mãos antes do jantar? Mas Jesus lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, pois aquele que fez o exterior também não fez o interior? Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, ou lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Foi essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Muito mais simples, né, meus irmãos? A gente fazer tudo na parte material do que tentar nos reformar intimamente, tentar controlar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, fazer sempre o bem, pensar só no bem. Isso é bem mais difícil, não é mesmo? Do que lavar as mãos antes das refeições, comer no prato limpinho, depois só lavar o prato. Agora lavar, limpar o nosso coração já fica mais difícil, não é mesmo? O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficiência dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios
espoliações, se não impedem de dizer calúnias e de fazer mal ao seu próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza no coração. Olha a importância. A pureza no coração, não adianta por fora. Que lição está contida na advertência de Jesus ao fariseu? A advertência nos revela que, enquanto nos preocupamos com a aparência exterior, o nosso coração está cheio de ódio e de maldade, que precisam ser eliminados, tanto quanto a sujeira do prato que utilizamos. Não significa que devamos desprezar a etiqueta. Os bons costumes devem ser respeitados e praticados. Apenas é preciso evitar a hipocrisia das aparências cordiais e atitudes agressivas. Claro, Jesus não está condenando que se lave as mãos, que faça tudo direitinho, lógico, né? É uma questão de higiene também, né? Mas o importante é que por dentro, né? Por que o fariseu se preocupou com o fato de Jesus não ter lavado as mãos antes do jantar? Porque os fariseus, longe de se preocuparem com os verdadeiros mandamentos de Deus e com as coisas do Espírito, davam mais valor à aparência e aos regulamentos terrenos, estatuídos pelos homens, dos quais se tornaram escravos em razão do orgulho que os caracterizava. E qual a finalidade, então, da religião? A finalidade da religião é esclarecer a criatura sobre os princípios evangélicos e conduzi-los a Deus. Mas para isso é preciso que ela pratique o bem apontado pela religião. A religião não salva ninguém. O que salva o homem são as suas atitudes voltadas para o bem. A religião apenas abre o caminho para a conquista das virtudes que a Deus conduzem. Então não tem religião que seja ruim. Se nos tornamos pessoas melhores, se procuramos fazer o bem, isso que importa. Não importa que religião nós somos, mas se ela nos leva a Deus, isso que é importante. Os rituais tão comuns em algumas religiões são realmente necessários? Não, porque tornam mecânicos os atos de adoração a Deus, bloqueando a aprendizagem maior de suas leis. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações e que se levantem calúnias e que se causem danos ao próximo. Então não adianta ficar fazendo rituais, fazendo tudo que posso imaginar, se eu continuo fazendo maldade, desejando mal ao meu próximo, querendo me vingar de quem me fez mal. Por pior que seja a maldade, nós precisamos refletir e pensar que esse irmão está infeliz e que ele ainda não acordou para a justiça de Deus, que ele ainda não acordou para a verdadeira lei, né? Na parte moral estamos falando. Não, aqui não, Jesus nunca condenou que seja feita a justiça terrena também. Muitas vezes precisamos dessa justiça, mas também que seja feita a justiça divina. E a justiça divina nós não precisamos nos preocupar que ela será feita mais cedo ou mais tarde para todo aquele que fizer o mal. Está bem? Encerramos aqui mais um evangelho, lembrando sempre que quem quiser conversar, estaremos no Messenger, uma conversa sigilosa, só tentando auxiliar, esclarecer sempre à luz da doutrina espírita. Vamos novamente com as nossas águas ao nosso lado,
elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedindo que sejam derramados sobre essas águas os medicamentos necessários para cada um de nós. Te rogamos, Mestre Jesus, que adentre o lar de cada um desses irmãos que nos ouvem nesse momento e que ilumine cada cantinho, cada irmão. Ilumina a mente, ilumina o coração, Mestre Jesus. Que todos possam ter uma semana de paz, de harmonia em seus lares, de união. Afasta, Mestre, toda desavença, toda maledicência, tudo aquilo que está afligindo esse irmão nesse momento. Afasta, te rogamos, humildemente, Mestre, porque sabemos que tu jamais nos abandona e porque tu nos disseste que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali tu estarias. Muito obrigada por essa oportunidade. Que possamos no próximo domingo estarmos aqui novamente. Em teu nome, Mestre Jesus. Que assim seja. Um grande abraço. Até o próximo domingo. Muito obrigada. Que assim seja.